do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A partir do versículo 11. Versículo 10, a partir do 10, por favor. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, dizendo-lhe: Ananias. E respondeu ele: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está orando. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo aos teus santos em Jerusalém. E ele tem a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vai, porque para mim ele é um vaso escolhido, para levar o meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Se você puder manter sua Bíblia aberta, faça isso, se isso facilita a sua compreensão. Alguns irmãos preferem ficar olhando direto para o pregador, pois aprende mais escutando do que lendo. Tomai o vosso assento, por favor. Eu quero falar com vocês, subordinado ao tema avivamento em Damasco. O que aconteceu aqui, que pode ser caracterizado um avivamento? Atos dos Apóstolos tem um avivamento e vários avivamentos. Na história da igreja não tem avivamento, só tem avivamentos e despertamentos. Só um avivamento pode ser chamado de o avivamento. É Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas sobre cada um deles línguas repartidas, como que de fogo, que repousavam sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aquele avivamento ali é avivamento. Por quê? Porque é a partir dele que vieram todos os outros. Se você estuda, ou já estudou, já leu sobre algum tipo de avivamento em algum local, em algum lugar, vocês sabem que os avivamentos passam. Esse é o ponto triste dos avivamentos. Eles passam. Se você for hoje à atual Turquia, você vai ver as igrejas do Apocalipse, daquelas cartas, só monumentos quebrados. O avivamento passou ali. Se você for à Europa, o que antigamente eram templos para cultuar o Senhor, hoje são boates, são bares. Se pratica o culto islã. Porque os avivamentos passam, mas a presença do Espírito não.
Os avivamentos são como ondas que vêm e vão. E eu dou graças a Deus que há 170 anos há um avivamento no Brasil. Há 100 arredondado 10 temos um despertamento missionário. A gente não pode se ensoberbecer e dizer que o Brasil só recebeu o avivamento quando foram fundadas as Assembleias de Deus há 110 anos atrás. O pentecostalismo é o maior movimento missionário do último século. Mas antes de nós, a igreja reformada chegou aqui, evangelizando, colocando, apresentando Cristo como Senhor e Salvador. Chegou então um avivamento intelectual. E com o pentecostalismo chegou então um avivamento missionário. Estamos aqui há menos tempo que os nossos irmãos reformados e somos muito, mas muito maior do que eles. Por quê? Porque nós fomos originados num movimento missionário. Nós evangelizamos. Parece que isso é mentira, então eu vou repetir. Nós evangelizamos. Parece que é mentira de novo. Nós ganhamos almas. No pentecostalismo, a gente não espera ninguém virar reverendo para começar a pregar. Quem aceitou Jesus no domingo, na terça, já está por aí dizendo: Jesus me salvou, Jesus liberta, Jesus cura. A igreja confirma isso? Só que Lucas 19 diz que Jesus chora sobre Jerusalém e diz assim: você não aproveitou o tempo da sua visitação. Nós estamos aproveitando a visitação de Deus no Brasil. E os irmãos sabem que o avivamento para o Brasil não veio da Europa, veio dos Estados Unidos. E os Estados Unidos hoje está totalmente liberal. Brasil, África, perdoe-me, eu errei. África, Ásia, Brasil. Não sei se os senhores já sabem. Éramos o primeiro em pentecostalismo, não somos mais. Somos a terceira nação inflamada pelo batismo com o Espírito Santo. A primeira é a África, continente. Segundo continente, Ásia. Em alguns países da Ásia, principalmente interior da China. E não estou falando a grande capital, estou falando do interior da China, onde o evangelho é mais perseguido. Já ficamos em terceiro lugar, perdendo para alguns países da África, interior da China. E no Brasil, essa chama ainda arde. Mas éramos os primeiros. E isso é provado por pesquisa. Pergunta para mim como. A África e a Ásia enviam mais missionários do que o Brasil. O que mantém as pequenas igrejas dos países onde o evangelho está morrendo são asiáticos, africanos e depois brasileiros. Nós precisamos, sim, como já foi dito aqui, de avivamentos diários. Existem jovens e adolescentes aqui que não sabem quem é Daniel Berg e Gunnar Wingre. Como eu vou pregar avivamento em Damasco, estou falando sobre o avivamento local. Avivamento, não o. Porque o que está acontecendo em Damasco é resultado do que aconteceu em Jerusalém, em Atos 2. Só que o avivamento em Damasco passou. E pode passar em qualquer lugar. E eu ouso afirmar que está acontecendo um avivamento nesta vila. Belém do Pará, onde tudo começou no Brasil. Quando se trata de pentecostalismo.
Vamos analisar nossa vida de avivamento a partir de Atos 9, para ver se estamos despertados ou vivendo como se fôssemos de fato visitados por Deus. Saulo se dedica em perseguir o povo de Deus, porque para ele só a tradição judaica é de Deus, e em Cristo a tradição judaica se tornou insignificante, não mais serve para aproximar ninguém do Pai. Mateus 3, João disse que o machado já estava posto à raiz de toda aquela tradição. Jesus disse que ele havia vindo para cumprir a lei. Lucas 24, isso ele disse em Mateus 5. Lucas 24, ele diz que nele se cumpriu os escritos da lei de Moisés e os profetas. Atos 2, Pedro disse que Jesus cumpriu nele, para que não possamos mais ter necessidade de cumprir a tradição judaica para se aproximar de Deus. Pois Jesus disse em João 14 que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. O escritor aos Hebreus deixa claro que é por causa de Jesus e não por causa do tabernáculo, nem do sacerdócio araônico, nem por causa do altar, nem por causa de sacrifícios que o homem se aproxima de Deus, mas é pela fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu percebo que algumas igrejas, até pentecostais, para nossa vergonha, e quando estas intituladas pentecostais se comportam da maneira que vou dizer aqui, elas podem serem chamadas de neopentecostais. Ficam trazendo a tradição judaica para dentro da igreja. Está voltando, retrocedendo, enquanto Jesus nos manda avançar. Eles estão voltando para a antiga aliança. Mateus 26, Jesus disse que aquele era o sangue da nova aliança. Não estamos mais debaixo da aliança antiga. Por isso que eu disse a vocês que nesse livro eu escrevi que a gente precisa estudar o Antigo Testamento com os óculos do Novo. É o Novo Testamento que interpreta o Antigo Testamento. Jesus ressignificou todo o caminho de volta a Deus. E algumas igrejas têm pastor no púlpito com quipá, pastor no púlpito vestido de sacerdote do templo de Salomão. O púlpito é um altar. Aqui no Pará mesmo, eu preguei numa cidade que tinha um obreiro do meu lado com um chofar. Pará, pará, parará. Eu pensei em duas coisas: ou ele é Josué querendo que a muralha caia, ou é a trombeta que tocou e eu não subi. Igrejas que montam tabernáculo dentro dela. Igrejas que consultam Urim Tumim. Igrejas que fazem as festas dos tabernáculos, comemoram as festas de Levítico. Meu Deus do céu! Tudo aquilo apontava para Jesus. Todas as festas apontavam para Jesus. Tem gente comemorando o ano do jubileu, que era o ano da liberdade dos escravos. Quem é o nosso libertador, irmão? É Jesus. Tem gente comemorando a festa dos tabernáculos e enchendo o púlpito de água, porque na festa dos tabernáculos se jogava muita água até jorrar no altar, agradecendo pela água no deserto. Mas meu Deus do céu, está lá em João 7, no dia que eles derramavam água sobre o altar, Jesus ficou em pé na frente do altar e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, conforme as escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Gente, de onde esse povo tira essas coisas? Tem gente comemorando como se fossem judeus a festa das primícias, vários dias da igreja, enchendo a igreja de folhas e frutos. É a festa das primícias. Só que Paulo disse aos coríntios: Jesus, a primícia dos que dormem, ele foi o primeiro a ressuscitar pelo seu próprio poder. Ou seja, Jesus já cumpriu. A gente não precisa ficar retrocedendo lá para trás. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo não aceitava o que eu estou pregando aqui para vocês. Paulo, que é o mesmo Saulo, ele tinha esses dois nomes. Saulo é o seu nome hebreu. Ele diz que ele era hebreu de hebreu, descendente da tribo de Benjamim. Saulo, de onde provém o nome Saul. Saulo vem de Saul. Na realidade é Saulo que vem de Saul.
Saulo é o nome estendido de Saul. Saul era da tribo de Benjamim. Saulo, da tribo de Benjamim. Saulo é o nome hebreu. Paulo é o nome romano. Ele tinha cidadania romana. Se sua família, alguém de sua família lutasse no exército romano, essa família ganhava o direito à cidadania romana. E um dos benefícios da cidadania romana está em Atos 16, quando Paulo é chicoteado, e a gente para com Paulo cantando na prisão. E aí, depois que Paulo canta na prisão, o que acontece? Aí você diz, a porta se abre. Aí eu pergunto de novo, e aí, depois que a porta se abre? Aí você diz, o carcereiro foi salvo. Tá, o carcereiro foi salvo, e aí? E aí que Paulo foi embora. Mandaram Paulo ir embora. Ele disse, vou não. Eu sou cidadão romano. E cidadão romano não pode ser chicoteado no meio da rua. Traga o capitão e o comandante aqui na casa do carcereiro, com todo o pelotão romano, para me acompanhar com honra, eu e Silas, até a saída da cidade. Paulo saiu acompanhado pelo exército como se fosse o centurião romano, meu irmão. E tiveram que pedir desculpa por causa do nome Paulo. Por isso que depois de Atos 13 é que ele é chamado de Paulo, porque ele teve privilégios pela cidadania romana. Isso é bom para crente que pensa, para fazer a obra não precisa de nada da terra, é só do sal, meu negócio é joelho no chão. Não, não e não. Ele aproveitou os privilégios do conhecimento que tinha, do estudo que tinha, da influência que tinha, do poliglota que ele era. E isso fez com que ele avançasse na obra missionária. E foi através do evangelho na Europa, que chegou nos Estados Unidos, que chegou no Brasil. Porque um homem extremamente preparado foi levantado por Deus. Esse homem quer que apenas a tradição judaica apresente Deus ao mundo. Mas o pai decidiu que era através do filho que o evangelho seria apresentado ao mundo. Em Damasco tem uma igreja que serve a Jesus. Mas, olhe para mim por favor, como os primeiros cristãos eram judeus, judeus de nascimento, tá gente? Eles vinham à sinagoga para ouvir a leitura da Bíblia, porque a Bíblia não tinha a Bíblia completa como nós temos. Então na sinagoga tinha a leitura dos profetas, e eles iam todos sábado à sinagoga. Para quê, pastor? Só para ouvir, sentadinhos, caladinhos, mulheres do lado de fora, crianças do lado de fora, gentios do lado de fora, homens do lado de dentro, fazendo a leitura do livro do Senhor. Olha o privilégio e o valor que os crentes davam a essa ação de leitura da palavra de Deus. Saulo sabe que os crentes estão na sinagoga em Damasco. O que ele faz? Ele vai na sinagoga de Jerusalém, onde ele está estudando para ser rabino, e ele vai ter que provar publicamente que ele está preparado para ser um rabino que defende a tradição judaica. Como? Prendendo quem não depende da tradição judaica, prendendo quem não crer na tradição judaica para salvação. Então ele vai em Jerusalém e diz, sacerdotes, me dê a carta para eu chegar no príncipe da sinagoga de Damasco, falar para ele, eu vim aqui prender os crentes que estão na sinagoga. O príncipe da sinagoga de Damasco olharia para Saulo e diria, quem te autorizou? Aí ele mostraria a carta. Então ele vai na sinagoga sede e diz, me dá a carta para eu entregar para o chefe lá de Damasco. Ele chegaria, que não deu conta, chegaria em Damasco e apresentaria a carta do chefe lá da sinagoga de Jerusalém para o chefe de Damasco. E esse chefe, lendo a carta, diria, você tem livre acesso, pode prender os crentes, maltratar os crentes. Está escrito no versículo 1, Saulo respirando ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Ameaça e morte. Era uma respiração, era uma ânsia. Ele acordava dizendo, vou prender e matar os crentes. Ele dormia dizendo, amanhã eu vou prender e matar os crentes. Paulo disse que ele forçava os crentes a negar Jesus. Atos 8 diz que ele entrava nas casas e arrastava homens e mulheres e os levava presos a Jerusalém. Esse é o primeiro ponto da minha mensagem: avivamento e perseguição. Atos 9 está dizendo que quando se tem um avivamento em Damasco, a igreja está sendo perseguida. E ele sabe onde a igreja se reúne, em Damasco. Ele sabe o endereço da igreja.
em Damasco. Mas Jesus também sabe como achá-lo. Ele chama seus homens e diz: vamos prender esses crentes mais uma vez, porque eles não param de crescer. Irmão. É assustador que onde a igreja é perseguida, é ali onde ela é mais avivada. Eu não estou de modo nenhum desejando perseguição para nós aqui no Brasil. Eu só estou dizendo que há um mistério por trás disso. Mistério que às vezes eu me pego refletindo. Onde a igreja é perseguida, os crentes se unem mais. Onde a igreja é perseguida, os ímpios veem os crentes morrendo sem negar o nome de Jesus, e eles acabam se entregando dizendo: ninguém pode morrer por uma mentira. Então, onde não há perseguição, muitos crentes são relaxados. Se você dá uma pesquisada até hoje, eu já disse a vocês na introdução da mensagem, onde a igreja é mais perseguida, está havendo mais avivamento, está havendo mais milagre. Está acontecendo um avivamento em Damasco. As pessoas estão abandonando a tradição judaica para seguir o caminho de Jesus. E o que vai acontecer? Perseguição. Versículo 2, ele pega as cartas para entrar na sinagoga de Damasco e prender os crentes. E a Bíblia diz que ele queria prender homens e mulheres, os líderes das famílias. Destruindo a família, se destrói a igreja. Dividindo as famílias, se divide a igreja. O avivamento atrai ou desperta a perseguição. Se a gente começar a pregar como de fato deveríamos, se a gente começar a orar como de fato deveríamos, seríamos mais perseguidos do que o que somos. E eu não estou dizendo que não há perseguição no Brasil. No Brasil, somos perseguidos por leis. No Brasil e em alguns países, a perseguição é leis que limitam o desenvolvimento da nossa pregação. Existem escolas no Brasil que já não pode mais se evangelizar. Existem regras para serem cumpridas no exercício do ministério evangelístico em presídios. Não foi proibido, mas acrescentaram regras para se complicar a nossa liberdade de pregação ali. Há leis que tramitam lá em Brasília para se tirar da Bíblia textos contra homossexualidade, textos contra pecado. Isso é perseguição. Querem tirar das Escrituras palavras que nos lembram que o nosso Deus é santo. Sabe o que eu acho maravilhoso? É que o avivamento que despertou o perseguidor transformou o perseguidor em pregador. Por quê? É porque tem um avivamento lá, que ele está vindo em Damasco prender os crentes. E quando ele está chegando, o Cristo que avivou Damasco diz: chega mais perto, chega mais um pouquinho. E quando ele chega, Jesus o cerca, derruba, chama pelo nome, o salva e o transforma no maior plantador de igrejas. O avivamento atrai perseguição, mas transforma os perseguidores. Os irmãos vão perceber que esse Saulo, que nos versículos 1 e 2, se prepare para dar um glória lindo. Esse Saulo que nos versículos 1 e 2 pede carta para prender os crentes. Depois que tem o encontro com o avivador, ele não pede cartas para maltratar os crentes, ele escreve cartas para edificar os crentes. Aleluia! Ele não mais destrói fisicamente falando as igrejas, ele escreve cartas para consolar a igreja em Corinto, a igreja em Éfeso, a igreja na Galácia, a igreja em Filipos, a igreja em Tessalônica. Irmão, tem gente que tem ódio da igreja, e a gente faz o que por essas pessoas? Odeia também. Mas olha o que Jesus faz. O versículo 1 diz que Saulo tem ódio da igreja, e Jesus vai lá nele e o salva. Claro, depois de quebrá-lo, que ele estava se achando muito. Perceba, irmão, segundo lugar, que houve um avivamento no caminho. Diga, caminho. O versículo de número 2 diz que ele estava lá para perseguir os seguidores do caminho. Olha que coisa linda. A igreja era chamada de o povo do caminho. Dois significados. A igreja era chamada no versículo 2 de o povo do caminho, por duas razões. A primeira razão é porque eles seguiam aquele que disse: eu sou o caminho. A segunda razão
é porque eles eram o povo que caminhavam evangelizando. A igreja em Damasco era o povo do caminho, porque estavam sempre em trânsito, aproveitando a Pax Romana. A Pax Romana eram navios com a polícia romana, protegendo os mares dos piratas. Os crentes aproveitaram a Pax Romana e as estradas que os romanos fizeram, que até hoje tem muitas delas na Europa. Os crentes aproveitavam e andavam por essas ruas e pelo mar para evangelizar o povo do caminho, o povo que se movimenta, o povo que não para, o povo que vai, busca o pecador e traz a presença de Jesus para ouvir a sua palavra. O povo do caminho, porque o evangelho é uma trajetória, a santificação é um processo semelhante ao passo a passo do caminho. E que tipo de caminho aquela igreja avivada andava? Vamos ver agora se nós estamos sendo avivados. Primeiro, avivamento sempre está ligado à perseguição. Já percebeu que quando você começa a sofrer, você ora mais ou desvia de vez? Porque o avivamento é assim, ele revela quem é e quem não é. O avivamento remove máscaras. Então vem a luta, ou você ora ou você vaza, ou você se enche ou você esvazia, ou você vem à casa de Deus ou você vai para a novela e entrega os pontos. O avivamento é assim. A igreja em Damasco, perseguida a partir do capítulo 8, o que a igreja está fazendo em Damasco? No caminho. Qual caminho aquela igreja andava? A Bíblia Sagrada diz que quando Ananias foi falar com Jesus sobre Saulo, Ananias disse que a igreja era o povo que invocava o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor. Jesus olhou para Ananias e disse: vai orar por ele. E a Bíblia diz que Jesus falou para Ananias: Saulo já está orando. Por 3 vezes eu mostrei a vocês que aquela igreja vivia em oração. Ananias disse que Saulo prende quem ora. Jesus mandou Ananias orar por Saulo. E Jesus falou para Ananias que Saulo já estava orando em Damasco. Porque onde tem avivamento, tem oração. Onde tem oração, tem avivamento. Primeira coisa que está conectada ao avivamento: perseguição. Segunda coisa que está conectada ao avivamento: a oração. Aquela igreja andava no caminho da oração. Jeremias 33:3 a gente conhece: clama a mim. A gente conhece o texto que diz clama, só que a gente mais reclama do que clama. Clama a mim e eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas ou firmes que você ainda não sabe. Mateus 21:22, Jesus disse: tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. O Embaldes escreveu: quando você trabalha, mas quando você ora, Jesus trabalha por você. Aleluia. Spurgeon disse que o diabo não teme nossa homilética, nem exegese, nem a nossa capacidade intelectual, mas ele treme se o crente mais simples da igreja anda de joelhos na presença de Jesus. Aquela igreja andava no caminho da oração. Percebamos, irmãos, que grandes homens que fizeram a diferença na história não desprezaram o ato da oração. John Bunyan, ele escreveu: eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Van Staden escreveu: quando agimos, colhemos o fruto do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos o fruto do trabalho de Deus. Queridos, volte a orar. Jesus está falando a esta igreja: quer viver um avivamento? Não existe avivamento sem oração. Moça, moço de Deus, quer vencer o pecado, quer vencer o desejo pelas coisas carnais e caídas desse mundo? Só através da oração. A oração é a única ponte que conecta a sua fraqueza ao poder de Deus. A oração é a única ponte que conecta a sua necessidade à providência divina.
Alguém está entendendo essa palavra? Pode adorar o precioso nome de Jesus. Primeiro ponto, avivamento e perseguição. Segundo ponto, avivamento e oração. Terceiro ponto, avivamento e discipulado. O texto diz no versículo 1 que Saulo ansiava prender e matar os discípulos. Me ajude. Ansiava prender e matar quem? Discípulos. Quando Jesus apareceu em visão a Ananias, no versículo 10, a Bíblia diz que Ananias é chamado de... Versículo 10 diz que Ananias é chamado de discípulo. Ou seja, para nós, discípulos eram só aqueles que andaram com Jesus durante 3 anos. Você chega em Atos 9, muito depois de Atos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a igreja continua sendo chamada de... Fala discípulo, meu Deus. Muito depois de Atos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A igreja continua sendo chamada de... Atos 2 teve quase 3.000 almas. Atos 3 teve o coxo andando. Pedro virou corajoso pregando. Atos 4 a casa tremeu, se encheram do Espírito. Atos 5 Ananias e Safira morrem, o Espírito faz o avivamento, ainda tira Pedro e João da igreja, da prisão para ir para a igreja, perdão. Atos 6 e 7 o ministério de Estevão, aquela morte do Marte vendo a glória de Deus. Atos 8 avivamento em Samaria. Samaria e Antioquia. Quando você chega em Atos 9, a igreja havia crescido tanto, mas mesmo assim, a igreja havia tido tantas experiências, mas mesmo assim, a igreja já tem tantos mestres: Pedro, Tiago, Filipe, João, Estevão, já tem alto nível de respeitabilidade, mas a igreja continua sendo chamada de... Sabe por quê, irmão? Porque discípulo significa aprendiz. Quem deixa de aprender, deixa de crescer. Quem deixa de abrir as escrituras e aprender com o evangelho, não está vivendo no caminho do discipulado. Nós estamos na congregação para ensinarmos uns aos outros. Paulo está indo prender, perseguir os discípulos. E agora, que coisa linda, quando ele vai prender os discípulos, o Senhor dos discípulos aparece a ele no caminho, o derruba, o deixa cego. E ele vai carregado pelos amigos até a casa de um homem chamado Judas. Quando ele está nessa casa, quem Jesus manda ir orar por ele, para que ele recuperasse a visão? O discípulo. Aquele que Saulo iria prender é trazido por Jesus, estende a mão por ele, e ele agora é curado. Ah, igreja, se nós não abrirmos a Bíblia, Deus não abrirá os céus. Se você não valoriza o estudo da palavra, dificilmente você poderá dizer que conhece Deus. Paulo, no versículo 19, diz assim, capítulo 9, versículo 19, sobre a sua experiência com Deus, diz: e tendo alimentado, ficou fortalecido, e ficou ali com os discípulos. Aqueles que ele foi prender, primeiro, orou por ele. Segundo, deu comida para ele. A igreja ensina pregando, a igreja ensina amando. Ah, irmãos, onde há avivamento, também há discipulado. Nós precisamos voltar a valorizar a escola bíblica dominical. Eu fui teologicamente formado na minha infância na escola bíblica dominical. Até hoje eu tenho muitas e muitas revistas da escola dominical. E hoje eu vejo crente que quer pregar, quer ensinar seus filhos, quer ensinar o lar, quer pregar na rua, quer evangelizar, reclama do preço de uma revista da escola dominical. Mas a sua pizza não é cara, o seu aplicativo que alimenta seu vício não é caro, a sua TV da sala da TV, aquele pacote top lá que tu ama, não é cara. Mas a revista da escola dominical que vai te dar um conhecimento, para você é caro. Sabe por quê? Às vezes você se comporta como Judas. O perfume vale 300. E Jesus? Jesus vale 30. Aquilo que você come passa no máximo 6 dias dentro de você. Aquilo que você aprende e alimenta a mente fica para a vida toda.
voltemos a sermos discípulos. Olhe para a sequência dos dons. Nós que somos pentecostais, amamos os textos dos dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. Há diversidade de operações, mas é Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito, versículo 7, é dada a cada um para o que for útil. Agora, olha o versículo 8. Olhe para mim, por favor. A primeira classificação dos dons não são poderes. Toda a igreja fala comigo. A primeira classificação de dons não são poderes. Diga, são dons de elocução, intelectualidade. Vou mostrar para vocês. 1 Coríntios 12, 8. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. Eu quero falar agora sobre Jesus. Tudo isso que está em nós veio de Jesus. Vou perguntar para quem está ligado: quem enviou o Espírito Santo à terra? Jesus. Quem batiza com o Espírito Santo? Jesus. Olha Isaías capítulo 11 falando sobre Jesus. Capítulo 11 versículo 2. O Espírito do Senhor estará sobre ele. Aí você pergunta ao profeta: de qual modo o Espírito estará sobre ele, Isaías? E ele diz no 2: o Espírito de sabedoria, o Espírito de discernimento, o Espírito de conselho, o Espírito de conhecimento. Olha os últimos: poder e temor. Veja os dons de elocução, conhecimento e sabedoria. Estará sobre ele sabedoria. 1, discernimento. 2, conselho. 3, conhecimento. 4, são 6. 4 é de intelectualidade e elocução. É você abrir a Bíblia para meditar e dizer: abre a minha mente, Jesus. É você abrir o texto e dizer: me dá luz na palavra, Jesus. É você estar ouvindo a palavra e dizer: me alimenta, Jesus. É você levantar a mão e dizer: abre a porta da palavra para mim. Alguém está entendendo essa palavra aqui, irmão? A igreja ainda é feita de discípulos e tem uma promessa. É juízo, mas eu pego como promessa também. Haverá um tempo em que enviarei sobre a terra fome. Fome não de pão, sede não de pão, mas da palavra. O texto está dizendo que seria escasso. Parece que já chegou esse tempo. Hebreus 3,13 diz: exortai-vos uns aos outros. Exortar aqui não é brigar, é ensinai-vos. 1 Coríntios 14 diz que na igreja tem mestres. Tito capítulo 2, Paulo disse que na igreja tem mestras. As irmãs mais velhas ensinando as mais novas. Em vez de ficarem nos seus grupinhos ou nas suas portas de fofoca, chamem as mais novas, abra a Bíblia e ensinem-as como se vestir, como orar, como tratar o marido, como respeitar os pais. As mestras servem para ensinar as mais novas. A gente precisa voltar a ensinar uns aos outros. Os irmãos estudam a semana inteira para dar aula na escola dominical. Quando procura os filhos dos crentes, está roncando em casa, porque ficou até 3 da manhã vendo o TikTok. E a mamãe dizendo que o filho é cheio de Deus. Não é. Eu lembro da minha mãe acordando a gente para ir para a escola dominical. Meu pai era mais para frente. A gente não queria acordar, ele botava água na vasilha e dizia: bora tomar café. E a gente acordava: ai pai, para. E ali já brincava, estressava, ia para o culto e olhava para trás. A minha mãe estava com o cipó na mão. Não assusta não, Nutella. E a minha mãe fazia aquela filinha de 6 filhos. Para quê? Para beber água. Que horas antes do culto começar? Vai todo mundo no banheiro, para não ficar na hora da palavra, saindo toda hora. E ajudou o pastor. Hoje eu sou pastor, irmão. Se a gente não abrir as escrituras, se a gente não estudar a palavra, não haverá avivamento. Porque antes de um avivamento ou reavivamento, a gente precisa de um reabibliamento.